Alô Piracicaba, alô Brasil, está começando mais um Néder especial. Estamos enfrentando a pandemia com coragem, com garra, com determinação e, é claro, muitas notícias desencontradas, muitos problemas a serem discutidos, debatidos, muita discussão e o avanço do vírus, infelizmente, em todo o território nacional. Piracicaba enfrentando os seus problemas, Piracicaba enfrentando a Covid e enfrentando também as dificuldades desses primeiros meses de 2021. Para falar sobre a nossa Piracicaba, nós convidamos para fazer parte hoje do programa, como nosso convidado especial, o vereador Pedro Kawai, do PSDB, um dos vereadores mais combatentes da Câmara de Vereadores da cidade e que hoje vai conversar com a gente sobre diversas questões envolvendo a nossa Piracicaba. Fique ligado, fique ligada, o programa está começando agora. Olha, gente, nesse período de quarentena, muitas pessoas tendo que ter aí o delivery como uma opção para que o alimento chegue na sua casa. Nós estamos aqui no mercado municipal, muitos comerciantes trabalhando com delivery. Eu estou ao lado aqui do Tiago, que é o proprietário do Empório do Mercado, que faz também esses serviços de entrega em casa, facilitando a vida das pessoas, né, Tiago? Bom dia. Isso. A gente está trabalhando com o sistema delivery e estamos atendendo pelo WhatsApp. E é só passar o bilhetinho pra gente entrega, sem problema nenhum. E o pessoal mais de idade, a gente está entregando em condomínios. E aqui na região central, aqui sem custo nenhum também. É só passar o bilhetinho pra gente pelo WhatsApp, pelo telefone nosso aqui também. Olha, são muitas opções que você tem aqui no Empório do Mercado. Cafés, grãos, produtos naturais. Conta um pouco pra gente aí o que... Isso, a gente trabalha com produtos naturais, farinhaços, castanhas. E o carro-chefe nosso são os cafés. A gente trabalha com bastante variedades de cafés. A gente moe cafezinho na hora. A gente trabalha com café com o sistema em retirada. A gente tira os cafezinhos, que era o cafezinho expresso nosso, que é o carro-chefe ainda. Mas com essa fase que a gente está passando, a gente está até entregando aqui em alguns apartamentos, aqui em alguns condomínios na região. E só passar o pedidinho pra gente, a gente está entregando. E a gente tem uma grande linha de doces também. E também a gente trabalha com parcerias com o pessoal de hortifruti, açougues. É só passar o pedidinho pra gente, a gente entrega. Encomendas pelo WhatsApp? É o 99720 4400. 99720 4400. É isso aí, nós vamos deixar embaixo esse número do WhatsApp aqui do Empório do Mercado para você fazer o seu pedido e receber em casa. Quarentena, confinamento, não se preocupe, o Empório do Mercado está levando as coisas para você, facilitando a sua vida, dando mais segurança e conforto para você. É isso aí, né, Thiago? Maravilha. Valeu. Pode contar com a gente. Um abração. Obrigado. Vamos ver mais imagens aqui do Empório do Mercado e o número do WhatsApp para você fazer o seu pedido. Vamos começar a nossa entrevista, o nosso papo com o vereador Pedro Kawai. Prazer recebê-lo aqui, Pedro. Olá, Néder. Prazer é todo meu, uma alegria muito grande poder estar de volta no teu programa, um programa bem conceituado, uma audiência bacana aqui na nossa Piracicaba e região e agora para o mundo todo através da internet. Exatamente. Né? Então, uma alegria muito grande poder estar aqui conversar com você e obrigado pelo combatente. Mas você é um combatente, participativo, atuante, isso é muito importante. Começando, inclusive, agora, está aí iniciando o 4º mês do seu 3º mandato na Câmara de Vereadores.
3 vezes eleito, sempre com importantes votações, expressivas votações, representando uma parcela importante da cidade que vê na sua liderança uma possibilidade de melhorar a nossa cidade através do parlamento, melhorar a qualidade política da cidade. Pedro, como é que você está vendo esse novo momento, mais uma etapa iniciada em 2021? Olha, Néder, é uma responsabilidade muito grande, né? Acho que assumir o 3º mandato numa cidade do tamanho de Piracicaba faz com que a gente traga para dentro do dia a dia do nosso mandato e da verdade na vida pessoal algumas responsabilidades, porque representar mais de 400 mil habitantes por volta de 290 mil eleitores faz com que você tenha uma preocupação a mais. Então você tem a experiência adquirida durante os outros mandatos, você tem as técnicas legislativas, a fiscalização que é extremamente necessária, principalmente no dia a dia da Câmara, e também ser exemplo e poder auxiliar. Nós estamos hoje de 23 vereadores, nós podemos falar que somos 10 vereadores de primeira viagem. São 13 novos vereadores, porém 3 estão voltando para casa. Então você tem que ter também essa consciência de ser uma referência para os vereadores que estão chegando na questão de técnicas legislativas, de boas discussões, né, de discussões fundamentadas. Assim como eu tinha, quando eu cheguei há 8 anos atrás, praticamente 8 anos e meio, o olhar de vereadores que já estavam lá há algum tempo, então eu passei a analisar e tê-los como referência. Por exemplo, prestei muita atenção em Capitão Gomes, prestei muita atenção em João Manuel e Longato, que estavam, quando eu cheguei, eles estavam há 7 mandatos consecutivos na casa. Capitão Gomes com a sua experiência, o próprio doutor Ari, enfim, né, vários vereadores eu me espelhava muito nas atitudes, nas propostas, nas discussões que eles apresentavam no dia a dia, e eu procuro, no meu dia a dia na casa, fazer com que esses novos vereadores, não que sigam a minha opinião, ou que eu esteja certo, dono da razão, mas é que você tem que passar essa experiência para dar tranquilidade, porque afinal de contas nós 23 representamos a cidade, cada um no seu segmento ou na sua região, então você tem que trabalhar essa questão também da credibilidade, de ajudar porque na verdade muito se pensa que o vereador ele é o dono do mundo e resolve tudo, não. Então nós temos que passar essa experiência adquirida de que nós temos as nossas limitações jurídicas, né? Nós temos as nossas limitações técnicas, nós temos as limitações até pessoais e de relacionamento, por exemplo, com a prefeitura, né? De como pedir, de como cobrar, de como executar, enfim. Então eu acho que essa responsabilidade é muito grande. E também eu acho que Piracicaba está passando por uma transição política, né? Eu acho que chegou um momento de algumas trocas, a prova disso é um prefeito novo, né, que nunca tinha assumido um cargo executivo, está aí à frente do executivo nosso agora, são 13 trocas de vereadores, são todos os secretários, nunca foram secretários, com exceção do Carlos Beltrame, acho que nenhum, não me lembro, o Maestro também já tinha sido secretário, mas enfim, eu acho que é um momento novo na política e eu me sinto parte integrante dessa novidade, desse novo cenário político do município. Perfeito. E a Câmara tem um papel importantíssimo, não só na discussão técnica da cidade, mas também no atendimento à população. A gente percebe que a procura nos gabinetes dos vereadores é muito grande, né, Pedro? O povo tem muita confiança no vereador, a Câmara é muito assediada pela população e nesse momento de pandemia eu tenho a impressão que aumentou essa procura ainda mais, né? Ela aumentou... como que eu posso dizer? Digitalmente, né? Digitalmente por conta da pandemia. Das limitações de você poder ir até lá. Exatamente, mas assim, a procura é enorme. Eu acho que... e por que ela é enorme? Porque o vereador é o político que está mais próximo da população. É o vereador que sempre esteve no dia a dia do bairro, é o vereador que está presente na cidade, porque... Nós temos os deputados, que eles fazem esse papel de legislativo também, mas eles estão lá em São Paulo, estão em Brasília, então eles não estão o dia todo na cidade. E o vereador não. Ou ele está no gabinete atendendo, ou ele está no bairro. Então ele tem esse contato diário com a população. Então ele tem essa cobrança, ele tem esse dia a dia que faz com que ele seja mais cobrado de fato. Então, e para nós é muito importante. Porque às vezes as pessoas falam assim, esse vereador só fica atrás de tapa-buraco, esse vereador fica só atrás de poda de árvore, esse vereador não trabalha. Na verdade, quando você, por exemplo, cobra uma operação tapa-buraco, quando você cobra um corte de mato, um corte de árvore, enfim,
você está indiretamente, você está fiscalizando se aquele orçamento que foi determinado para a operação Tapa Buraco está sendo executado adequadamente, se aquele contrato de limpeza de área verde está sendo executado, né? Então você tem esse feedback mais próximo, mais rápido da população e com isso você pode cobrar o Poder Executivo. Pedro Kawai, vereador, conversando com a gente no programa de hoje. Pedro, você é do PSDB, do ex-prefeito Vargas Negri, que não conseguiu a sua reeleição, 3 vezes prefeito de Piracicaba, deixou a cidade com uma série de obras importantes, transformou a cidade para melhor durante esses 3 mandatos, e agora a cidade tem um novo prefeito, você salientou bem a chegada do Luciano Almeida, do DEM. Como é que está sendo esse início de gestão do prefeito com relação aos vereadores? Como é que é a relação do Luciano Almeida com a Câmara? O que mudou em comparação ao relacionamento do Vargas Negri com a Câmara de Vereadores? Olha, Néder, mudou bastante. Mudou bastante porque tanto o Vargas, eu vou falar das 2 experiências que eu tive, tanto com o Vargas quanto com o Gabriel, que hoje é o vice-prefeito, essa relação com a Câmara era muito próxima. E eu digo isso não como vereador que fez parte da base durante os 2 mandatos. E a gente sentia muito isso, que a prefeitura era muito acessível. Você tinha um contato direto com o executivo, você tinha uma troca de informações, você tinha a discussão, uma discussão prévia dos projetos do executivo, dos temas polêmicos, dos temas discordantes. Quantas e quantas vezes nós fomos até o 11º andar com a base ou com algum grupo de vereadores para discutir com o Vargas, com o Gabriel, algum tipo de projeto que estaria na casa para votação. O Luciano, e aí a gente tem que entender também que é uma transição ainda, né? Porque afinal de contas eu não vi ainda efetivamente essa troca de comando, a execução, o assumir o executivo. Eu acho que ele ainda está em transição. Porque, como eu disse agora há pouco, ele nunca teve uma experiência de gestor no município, ainda mais um município do tamanho de Piracicaba, com todos os seus problemas e uma pandemia. Né? Então, a gente tem que entender isso também. Né? Então, hoje a relação com a Câmara, eu sinto ela, tanto do Executivo, muito distante se comparada aos outros 2 governos. Para você ter uma ideia, por coordenação, por orientação dele, ele até comentou, nós tivemos uma reunião com a mesa diretora e ele, logo no primeiro, lá em janeiro, na segunda quinzena de janeiro, e ele determinou que todos os pedidos dos vereadores, as cobranças que nós falamos agora há pouco de obras públicas, enfim, do que é que seja, teriam que ser direcionadas para o secretário de governo, que é o Carlos Beltrame. O Carlos Beltrame passa para o secretário afim, o secretário afim responde, o Beltrame responde para a gente. Então, quer dizer, por aí já começa esse distanciamento do relacionamento entre Câmara e Executivo, Legislativo e Executivo. E por que eu vejo isso, não vejo com bons olhos? Não que isso vá prejudicar a cidade, não que isso seja perseguição para algum tipo de vereador A ou B. É que você atrasa, deixa morosa o atendimento e a cobrança. Se eu podia antes chegar no próprio secretário do Meio Ambiente com relação a uma limpeza de área verde, por que eu tenho que esperar conversar com o Carlos, esperar o Carlos conversar com o secretário responder, o Carlos depois vir para mim? Né? Então, e a população vai ficar esperando, a população quer resposta. E aí você volta, é que a gente já falou agora há pouco, o vereador está todo dia no bairro, está todo dia na rua. Quem que ele vai cobrar? Ele vai cobrar o vereador. Pô, vereador, não tem resposta. Então, eu acho que ainda existe uma relação muito fria e muito distante do Executivo com a Câmara, pelo menos com o meu mandato. É claro que o Carlos Beltrame faz das tripas coração para atender todo mundo. O Carlos Beltrame faz um belíssimo trabalho na Secretaria do Governo nesses 4 meses. Tem que elogiar o Carlos, né? O Fábio na Procuradoria está fazendo um belo trabalho. Enfim, tem vários secretários que estão... Mas a gente vê também essa relação Câmara e Executivo, que nós temos alguns casos que secretários são extremamente técnicos e não políticos. E a gente precisa desse relacionamento político também, para ter um bom relacionamento, né? Então fica a questão técnica, ela é necessária, tanto é que nós sempre tivemos secretários que eram técnicos e políticos, para ter uma experiência, uma vivência, e precisa ter, que não está tendo. Essa burocracia, será que não é também pela vinda do atual prefeito da iniciativa privada, embora ele tenha tido cargos no governo municipal, estadual, foi secretário nas duas
nas duas esferas, mas será que na área administrativa falta essa agilidade maior e talvez é uma coisa meio que empresarial, essa coisa de você se dirigir a uma pessoa que pega, passa para outra, quer dizer, essa burocracia que pode servir na área empresarial, mas para a área pública acaba deixando as coisas, às vezes, até inviáveis, né? Pode ser, eu acredito que sim, né? Eu acho que a experiência que ele tem como gestor, uma boa parte é na questão, no setor privado, né? Ele teve, sim, a Secretaria de Estado por um tempo, a Secretaria Municipal por um tempo, mas eu acho que a única explicação que tem para esse tipo de atendimento só pode ser essa, porque a gente não pode direcionar, burocratizar um negócio que já é burocrático. Então a gente tem que procurar sempre buscar alternativas. Assim, naquela conversa em janeiro, ele deixou claro que se não desse certo, ele mudaria o sistema. Até agora não mudou. Vamos esperar. Não parece, com todo o respeito aí ao prefeito e à gestão que está aí, a toda a equipe, mas não parece, para nós parece, né? Não parece para você, vereador, para os outros demais vereadores, não parece assim que é um tempo que ele está tendo, ou que ele está querendo ter para aprender a lidar com a máquina pública e principalmente para conhecer a cidade? Às vezes, eu pelo menos passo a encarar isso muitas vezes como um tempo para ele entender o que estava acontecendo, conhecer a cidade que ele é prefeito. Você não vê dessa maneira? Pode ser, Néder, pode ser. Não, natural seria. É natural, porque você chega, assume uma prefeitura de uma cidade desse tamanho, desse porte, com esse orçamento, com um grupo de secretários que também não conhecia as pastas que nós assumimos, que não tinham uma vivência política do segmento que eles estão assumindo, da pasta. Pode até ser. E aqui eu quero aproveitar e registrar. Eu respeito muito as decisões administrativas dele. Sim, ele sim. foi eleito para isso. Ele tem que colocar em prática aquilo que ele entende como gestão. Eu não vou aqui discutir se ele está certo ou está errado de fazer essa burocracia. Eu não estou aqui para discutir se ele está certo ou errado de escolher o grupo de secretários dele. Não estou discutindo isso. O que a gente tem que discutir lá na Câmara é o continuamento das políticas públicas e detalhe, o que a gente tem que, eu friso muito isso no meu dia a dia político. A maioria da população e às vezes, infelizmente, até alguns técnicos e alguns políticos não sabem diferenciar o que é uma política de Estado e uma política de governo. Sim. E a gente tem que deixar muito claro isso. Existem as políticas de Estado que, independente do governo que assume, ela tem que dar uma continuidade para poder a população ser bem atendida. Por exemplo, nós tínhamos uma política pública de esporte muito bem elaborada, tinha um controle e também de cultura que foi cortado, que é, por exemplo, os convênios, né, do esporte, já eram 52 modalidades que foram cancelados os convênios. Por quê? Porque ele não gostou do sistema, o contrato, o edital não estava de acordo com o novo governo, e depois lá na frente a gente continua. Não está contente? Vamos adequar da minha maneira e vamos continuar. Eu não posso deixar mais de 500 crianças e adolescentes sem atendimento da noite para o dia. Que é o que aconteceu, né? Foi o que aconteceu. Na cultura a mesma coisa. Nós tínhamos atendimento de artesanato, de dança, de teatro, de música, em vários centros culturais, os 4 cantos da cidade, principalmente na periferia, como Santa Terezinha, como no Mar Dedini, como no bairro da Paulista, no 1º de Maio, e isso foi cortado. E nós tínhamos adultos, nós tínhamos mulheres, nós tínhamos crianças, nós tínhamos homens, todos participando desses projetos culturais, que infelizmente não vai ter mais, e usa-se a questão da pandemia e outros motivos. E essa política de Estado, porque só para a gente recordar, para quem não sabe, essa questão da cultura, ela vem desde o governo do Machado, que chamava-se Cultura nos Bairros. Depois ela foi adequada pelo olhar do novo governo, transformou-se em movimentação cultural e atendia todos esses cantos. Ela não deixou de existir, ela continuou sendo trabalhada. Agora resolveu se parar, infelizmente, tantos outros, né? Pois é, a gente entende que o atual prefeito está tentando compreender a máquina, compreender também como é que a cidade funciona em termos do que já foi feito, do que era feito, enfim. Esperamos que ele aprenda logo, para não demorar muito, porque toda vez que ele demora para aprender, a cidade perde muito, né? Agora, há um mal na política,
Pedro, você sabe melhor que eu que essa história de quem assume mudar o que o outro fez só porque é de partido diferente, porque é de outra linha ideológica, isso é horrível, né? Você interromper algo que dá certo, que ajuda as pessoas, que faz a cidade ser mais solidária, mais eficiente na área social, por uma medida que você acha que deve ser implementada, porque é diferente daquilo que você tinha no seu programa de governo. Quer dizer, eu acho que é uma questão de você ter confiança, né? Você tem que chegar e falar, não, o que está bom tem que ser mantido, o que está certo tem que ser mantido. Falta isso em muitos homens públicos, eu acho. Com certeza. Que é um defeito que tem que ser ajustado, né? Com certeza. Infelizmente, você tem que estar coberto de razão. Acho que esse olhar de continuidade daquilo que está dando certo, ele tem que existir efetivamente na gestão pública. Eu acho que é isso que nós estamos falando agora há pouco. E um detalhe importante é que se o gestor ele quer ter esse olhar do que está dando certo, do que está sendo resolvido, do que está sendo atendido à população de verdade, ele não precisa nem contar com os cargos comissionados, por exemplo. Ele tem dentro do funcionalismo público um grupo de trabalhadores fantástico, extremamente comprometidos. E é claro que a gente tem que registrar, como a gente falou de maus políticos, tem mau vereador, tem mau vidraceiro, tem mau engenheiro, tem também mau funcionário público. Mas Piracicaba, o grupo de funcionalismo público de Piracicaba é muito bom. E tem técnicos, tem pessoas extremamente competentes que podem chegar para o seu gestor e falar assim, olha, não para isso, continua. Mas o gestor tem que estar aberto para ouvir. Pedro Kawai, vereador, conversando com a gente. Pedro, alguns pontos polêmicos desse início de mandato que você, como vereador, tem discutido muito na Câmara e tem conversado muito com as pessoas. A diretoria do Hospital Ilumina acusou a Prefeitura de reter verbas de 2 emendas parlamentares destinadas ao hospital. O valor retido seria de R$700 mil. São emendas que foram conseguidas pela senadora Mara Gabrilli e pelo deputado federal Coronel Tadeu. A Ilumina foi ao Ministério Público para garantir o recebimento dessas verbas, não recebeu ainda, está na Justiça, obviamente, vai ter todo um trâmite. Como é que você está vendo isso? Como é que você nos informa isso em termos de atualização dos fatos? Parece que hoje teve uma reunião, é isso? Exatamente, né? É um caso muito sério. O Ilumina faz um trabalho brilhante na nossa cidade na questão da prevenção do câncer. A Adriana, o pessoal do Ilumina desenvolve a questão da carreta. Foi todo um trabalho para que isso trouxesse o Hospital Ilumina, que é a estrutura de primeiro mundo, para Piracicaba. Chegaram-se essas emendas e tem essa briga entre o Ilumina, que quer receber por direito, que é um recurso deles, conseguiram através, inclusive, de emendas parlamentares, e tem a Prefeitura, que num primeiro momento alegou-se que o Ilumina não tinha prestado contas das emendas anteriores. Aí a Adriana e o Ilumina trouxe a prestação de contas, que já tinham sido prestadas, e hoje, na reunião, foi apresentado que ainda existe uma alteração de plano de trabalho. Foram outros aspectos apresentados na reunião de hoje. Nós passamos praticamente a tarde toda em conversas nós tivemos, os 23 vereadores estiveram presentes nessa reunião, a Ilumina com a Adriana e com a Mistalden representando o Ilumina, o Dr. Fábio e o Filemon representando a Prefeitura, que inclusive nós gostaríamos muito que o prefeito estivesse presente nessa reunião, ele não pôde estar presente. Então nós cobramos dos dois lados uma solução para esse impasse, porque quem está mais prejudicado não é a Ilumina que não está recebendo um recurso e não é a Prefeitura que não está recebendo serviço, é a população que não está recebendo serviço. É a população que vai sofrer, é a população que não vai ter no seu dia a dia esse diagnóstico precoce importantíssimo. Então nós pedimos, e aí o que de deliberação dessa reunião saiu? Criou-se uma comissão composta pelos 3 vereadores da Comissão Permanente de Saúde, o presidente do Conselho Municipal de Saúde, inclusive o Milton estava presente na reunião também hoje, do Conselho Municipal de Saúde, e mais 3 vereadores vão formar essa comissão que, junto com os dois lados, vão procurar uma solução. Então, o presidente Gilmar Rota criou essa comissão, vai determinar um prazo, né? Então, os vereadores
Se inscreveram, acho que 5 ou 6 vereadores interessados em fazer parte dessa comissão, além dos 3 da comissão permanente, que é o Wagner, o Cássio e se não me engano, eu não lembro quem é o terceiro, acho que é o Joseph, o terceiro integrante. E esses 7 integrantes vão tentar buscar uma solução. Por exemplo, que até eu falei lá hoje, olha, como um bom caipira, né? Um abraço para o Cecílio, que a gente pega no pé da gente de caipira, como um bom caipira, chega num cantinho, né? Arranca o couro um do outro, mas chega num acordo. E só sai desse cantinho. E proseia. Sai desse cantinho a hora que você resolver a parada. Porque o que a prefeitura não está pagando, por quê? Põe na mesa, mostra para o Illumina o que ela está precisando para poder pagar, já que é uma questão jurídica. Olha, não posso pagar por causa disso. O Illumina vai apresentar ou não e vai chegar num acordo e resolve-se. Agora, precisa uma boa vontade política de ambos os lados de chegar num acordo. E é isso que a Câmara está cobrando. O que a Prefeitura alega? Ela alegou hoje que é necessário uma adequação do plano de trabalho. Né? Basicamente isso. Então, nós estamos aguardando. Aí a Adriana disse que vai apresentar também alguns números, o novo plano. Inclusive, nós cobramos também do Illumina o plano de trabalho, tanto para a emenda do Coronel Tadeu, quanto para a emenda da Mara Gabrilli. E daí mas ela falou que tinha esse plano e nós solicitamos essa... Vamos ver, vamos aguardar. Mas o prefeito, não dá para adequar depois? O senhor paga, que o dinheiro é dele, certo? Passa os 700 mil para Illumina. Depois o senhor pede para eles adequarem, dá um tempo para eles adequarem, não dá para esperar. Afinal de contas, o dinheiro é para o Illumina, mas é para atendimento de milhares de famílias que estão hoje com esse drama de terem alguém com câncer. E a gente sabe o estrago que o câncer faz na pessoa doente e na família inteira. Então, nessa hora, o administrador público, prefeito, estou pedindo encarecidamente ao senhor que ponha a mão no coração e pense que a adequação depois. Primeiro, manda o dinheiro que essa turma do Illumina tem direito para continuar podendo cuidar das famílias piracicabanas e de toda a região, de várias partes do estado, que vem para cá para serem tratadas no Hospital Illumina. O Hospital Illumina é uma referência nacional. A Associação Illumina é uma referência nacional valorizada no Brasil inteiro. A Prefeitura, atualmente, esse atual governo, tem que valorizar também. É o que eu penso. Eu acho que é isso aí. Eu acho que basta se chegar num consenso e resolver. Eu acho que não só como gestor, mas como adultos, né, Néder? Senta, conversa e resolve. Exatamente. Isso é o mais necessário, porque aquilo que você falou. O Illumina tem a sua história, ela tem a sua credibilidade, ela faz um trabalho de excelência, ela é referência e ela precisa desse respaldo público e é um dinheiro que está no caixa da prefeitura. Então não é um dinheiro que está para chegar, um dinheiro que está prometido. Não, ele está no caixa da prefeitura. É uma judiação. R$700 mil. A prefeitura segura os R$700 mil, que era para o Illumina manter o tratamento de milhares, de uma grande quantidade de famílias. Enquanto isso, o que acontece? Querem adequação. Paga o que é direito, depois adequa. É simples. É simples. Bom, Pedro, não é só isso. Tivemos o lockdown. E parece que tivemos uma certa falta de diálogo da Prefeitura com a Câmara de Vereadores. Nós estamos fazendo essa exposição aqui para poder, inclusive, ajudar o prefeito, ajudar a administração a melhorar nesse início de gestão. Que ainda, como diz você falou do caipira, o caipira diz também que enquanto o cimento está mole, dá para virar o negócio, né? A hora que endurece o cimento, acabou, daí danou o negócio, né? Enquanto o cimento está mole, começo de gestão, dá tempo de dar essa corrigida. Faltou diálogo do prefeito com a Câmara para o lockdown? Eu acho que faltou diálogo com a Câmara e faltou diálogo com a sociedade, né? Porque para você resolver essa pandemia toda que está aí, vai demorar muito tempo para a gente chegar numa vida que nós tínhamos antes da pandemia. Eu acho que, e para isso, nós temos que ter várias ações em conjunto.
Então não adianta eu tomar uma decisão unilateral, sozinho, e falar assim, olha, tem que ser assim, pronto, acabou. Eu tenho que ter um respaldo, eu tenho que ter um apoio de todo mundo junto, de Piracicaba. Então, quando foi sugerido, e aí ele usa o termo travão, né? Nem lockdown, ele usa o termo travão, que eu sou totalmente contrário. Eu acho que o travão, ele até ajuda a não circulação de pessoas, mas da maneira que foi colocada, não pode ser. Por exemplo, ele chegou na segunda-feira à noite, fez um anúncio do que ele queria fazer. E quando a gente fala de Câmara, ele insinuou na conversa que tinha o respaldo da Câmara, que tinha o apoio da Câmara. Olha, nós conversamos com a... Não, ele não tinha conversado com a Câmara. Inclusive, isso foi motivo de uma reunião na terça-feira com ele, virtual, para cobrar dele explicações. Com quem que você conversou da Câmara para ter apoio para fazer o travão, o chamado lockdown? E aí deixou claro que não até que teve apoio. Ele quis dizer que, e de fato, a Ana e o Wagner participaram da reunião de anúncio desse negócio. Agora, ele tinha que sentar com a indústria, por exemplo, para perguntar, para analisar as medidas, tinha que sentar com o comércio, ele tinha que sentar com os serviços, e é isso que era feito, tem sido feito há mais de um ano pelo Poder Executivo. Eu lembro, e assim, é complicado a gente comparar um mandato com o outro, mas quando, em fevereiro do ano passado, no final de fevereiro do ano passado, nós tivemos uma reunião no Centro Cívico, participamos eu e o vereador Gilmar, eu era vice-presidente da Câmara na época, com o prefeito, e ele falou, isso vai vir uma pandemia muito forte. A gente ia pegar, mas agora? Não, ainda nem começou o jogo, ele brincava, está no aquecimento, vai vir coisa pior, vai vir coisa pior. Então, e eram discutidas, todo fim de tarde tinha uma reunião com o segmento no Centro Cívico. E a prova disso foi, por exemplo, o que a indústria sofreu quando ele anunciou na segunda-feira o tal do travão. Eu recebi pedidos da indústria de, por exemplo, uma empresa que fabrica peças para o setor automotivo. O setor automotivo não parou no Brasil. E hoje, o setor automotivo, ele é just in time. Então, a peça é produzida aqui hoje, daqui 2 dias está na linha de montagem, lá em Minas, no Paraná, independente de qual seja a fábrica. Se essa fábrica para de produzir o carro por conta da falta da peça que Piracicaba produz, a multa era gigantesca. Por volta de R$500 um minuto da linha parada, $500 da linha parada. Então, tem que chegar num meio termo. Ou, olha, não vai ser amanhã, não vai ser daqui 3 dias. Para dar tempo da indústria se preparar, para dar tempo da indústria se organizar. Olha, eu vou fazer 30% dos meus funcionários, eu vou tirar o administrativo, vou mudar o horário para facilitar o transporte público, eu dou o transporte para o meu funcionário, enfim, tinha que ter essa conversa antes. O comércio está sofrendo uma barbaridade com isso, né? Mas tem que ter um diálogo. Olha, o que a gente pode fazer para poder não prejudicar tanto você, mas também a gente tem que entender a questão da saúde, né? A saúde está lotada. E aí, hoje, isso é coisa de ontem para hoje, inclusive, já começou essa discussão pesada na questão da saúde em Piracicaba, porque anunciou-se que o número de leitos de UTI deu uma melhorada. Só que não tem leito. Eu recebo ligações desesperadas de familiares pedindo para ajudar uma intervenção para conseguir um leito de UTI. Mas eu falo, não tem, está lotado. Ah, mas ele anunciou que caiu para 80%. Então, e isso nós fizemos, inclusive ontem nós fizemos um requerimento, já encaminhamos para a prefeitura, para explicar para a gente como é que está esse negócio aí. Como é que é o cálculo? Como é que é o cálculo, né? Eu quero acreditar, uma análise superficial, e eu quero esperar a resposta oficial, que essa diferença que ele está anunciando é do setor privado. Quero entender, porque a gente não tem o acesso ao setor privado das vagas que ele tem disponível, não. É muito difícil. Em 8 anos, ninguém nunca ligou para mim pedindo uma vaga de UTI no setor privado. Então, eu quero entender que seja isso. Mas, ele vai ter que mostrar para mim, e para a Câmara, quantos leitos de UTI nós temos, quantos leitos de enfermaria nós temos, aonde estão esses leitos, né? Se é no regional, se é na Santa Casa, se é no Cana, se é no COT, se é no... E entre tantas outras, nós estamos cobrando isso. Então, existe essa complicação toda. Tem muita coisa ainda para a gente conversar com o Pedro nesta entrevista. A gente já volta após o intervalo.
Olha, aqui no mercado municipal a gente continua ouvindo os nossos amigos e amigas comerciantes que estão fazendo o serviço de delivery, facilitando a sua vida, meu amigo, minha amiga, nesse período de quarentena, nesse período de confinamento. Aqui ao lado da Daniela, aqui na banca do Valdir Pachani. Tudo bem, Daniela? Tudo bem. Joinha? Bom dia, Néder. Você fazendo também, através aqui a banca, fazendo esse serviço de entrega também, né? Sim, estamos fazendo delivery e em parcerias com outras bancas que trabalham com outros produtos. Nós fornecemos frutas, verduras e legumes, mas os empórios, a gente pega os grãos nos empórios, o açougue nos fornece carne, nós entregamos na sua casa, sem frete, com toda a comodidade, as frutas todas bem embaladas. Tudo chega na segurança do seu lar bem tranquilo. Isso que é legal, sem custo adicional, né? Sem frete. E com a qualidade que vocês estão vendo aqui. Frescor, todos os dias recebemos hortaliças fresquinhas que a gente colhe recém-colhidas de madrugada. Frutas de São Paulo, que nós ainda estamos conseguindo fornecer, né? E estamos aí, estamos à disposição de todos. E fiquem em casa. É a qualidade de sempre que continua sendo feita para as pessoas. Você continua tendo o mercado junto com você, agora o mercado vai até a sua casa. Sim, né? Com toda a tradição e a qualidade que todo mundo, todo piracicabano conhece. Deixa os contatos para passar para as pessoas aí, Daniela. Sim, nosso Instagram, @Banca do Valdir, Facebook bancadovaldir.com.br, o fixo nosso 3433-3346, e o celular para qualquer pedido, ou mesmo para promoção do dia, que nós mandamos fotos, 995-23-1974. Legal, gente. Vamos pôr na tela os telefones, o WhatsApp, para você ter o contato e ligar aqui para a banca do Valdir Pachani, falar aqui com a nossa amiga Daniela, tá bom? Vamos lá. Muito obrigada. Estamos de volta com a nossa entrevista com o vereador Pedro Kawai no Néder Especial de hoje. Vereador, um assunto que abalou a cidade, ficou todo mundo perplexo no momento em que campanhas de alimentação são feitas para ajudar as famílias que estão sendo vítimas do desemprego, dessa miséria toda provocada pelo Covid-19. A Prefeitura de Piracicaba, através da merenda escolar, perde 654 quilos de carne. Eu não sabia, ou não sei, ou nunca ouvi dizer na história da cidade que algo igual a essa situação, a esse fato, tenha acontecido. Como é que você avalia essa questão e qual a sua conclusão sobre esse fato? Lamentável. Eu acho que você falou muito bem a questão do momento que a cidade vive. As pessoas em situação de vulnerabilidade as dificuldades que as pessoas em situação de vulnerabilidade estão passando, o desemprego aí, o último número que eu vi era por volta de 32 mil piracicabanos desempregados, então provavelmente 32 mil famílias aí que estão precisando de alguma ajuda, e aconteceu um negócio desse. Eu nunca, pelo menos antes de ser vereador, eu participei como assessor de algumas secretarias desde 2013 e 2005 e nunca vi isso acontecer. Nunca vi. Não tenho conhecimento. E é lamentável porque você desperdiçar uma quantidade dessa de carne, ainda mais a carne do preço que está hoje, né? Fica mais difícil entender. Agora, o que a gente tem que cobrar, isso nós já estamos cobrando lá na Câmara, vários documentos, inclusive uma comissão de vereadores já visitou a merenda, já teve uma ação no Ministério Público, várias outras ações estão acontecendo. Tem que saber o porquê aconteceu isso, né? E aí nós temos que levantar algumas questões, independente de quem seja o culpado, né? Eu acho que ou o responsável por isso tudo. Nós temos o governo atual, nós temos a transição, nós temos a equipe que trabalhou lá, nós temos o Conselho Municipal de Alimentação Escolar, que também provavelmente tem que estar sabendo de tudo que está acontecendo, tem que estar participando disso tudo, porque isso é um recurso, e que detalhe, essa carne foi comprada de um recurso federal. Então, se torna mais sério ainda essa prestação de contas, né? Então, na minha opinião, posso estar muito enganado. Saiu na imprensa que era uma quantidade para uma semana de alimentação de toda a rede municipal. Diga-se de passagem,
são 36 mil crianças na nossa rede. Hoje, claro, por conta da pandemia, está tudo um pouquinho afastado, mas o último registro são 36 mil crianças. Será que não dava para pedir para o fornecedor trocar essa carne de seguro, mandar de volta para o fornecedor, depois ele dar uma troca para um produto com maior data de validade? Será que não tinha condições de a gente fazer algum movimento? Eu repito, esse governo hoje, são 4 meses. Né? Foi no governo anterior a compra. Foi. Agora, e a inércia? Eu vou ficar parado esperando acontecer? Não pode. Enfim, eu não quero aqui acusar ninguém, não quero culpar ninguém, porque foi essa semana, é muito recente, está sendo investigado, está sendo analisado. Inclusive eu vi que a prefeitura já abriu uma sindicância para apurar os fatos, acho que isso é importante, mas tem que apurar. Não pode ficar impune e jogar fora mais 600 quilos de carne. Isso não pode acontecer, de maneira alguma. Eu nunca tinha visto isso. Quero aqui, inclusive, parabenizar a Deise, que era responsável pela merenda escolar até dezembro, que era a equipe da merenda. Lá dentro da merenda escolar nós temos brilhantes, funcionários dedicadíssimos, comprometidos, que trabalham... Só eu, nesses últimos 8 anos, acho que eu participei, ajudei, compareci a eventos de capacitação de merendeiras, pelo menos em 5 anos, desses últimos 8. Então, sempre existiu essa preocupação da capacitação, do treinamento dos profissionais do município para poder exercer a sua função adequadamente, sempre atualizados. Então, e acontece um negócio desse, fica meio chateado e fica triste para a população. E é uma notícia ruim, né? Que isso aí repercutiu muito. A deputada estadual, professora Bebel, entrou com uma representação no Ministério Público para investigar, averiguar aí a culpa desse fato, né? Inclusive, Néder, por conta da pandemia, ela ficou adormecida, mas nós já aprovamos, antes até de acontecer isso na merenda, uma CPI da merenda escolar lá na Câmara. Então vai acontecer, assim que voltarem, sair da fase vermelha, a Câmara voltar ao atendimento presencial, retomar os prazos regimentais, essa CPI vai ser formada, já tá escolhidos os integrantes. Eu só não sei dizer para você quem são os integrantes hoje, que eu não trouxe preparado aqui, mas são três vereadores, se não me falha a memória, é o Cássio, Acácio e Paulo Camolese, se não me falha a memória. Então esse grupo ele vai trabalhar a questão da merenda escolar e provavelmente esse tema vai estar em discussão dentro da CPI. Quando um governo assume, ele recebe as informações do governo que deixa o mandato. E recebe todos os dados. Obviamente que recebeu a informação o novo governo, que assumiu 1º de janeiro, dessa carne. Isso foi em 1º de janeiro. E a coisa degringolou, só foi pedida, parece que a análise da carne agora em março passado. Né? Porque a informação que a gente tem é que essa carne ia vencer em março, né? Ia vencer em março. Final de março. E o que é importante lembrar é que a equipe que faz parte das nutricionistas é a mesma desde o ano passado. Trocou, que eu saiba, até só trocou a chefia. Sim. Então é por isso que é importante a investigação, para ver quem é de fato o responsável por tudo isso, quem vai de fato assumir essa responsabilidade. O que a gente não pode é que o funcionalismo público assuma uma responsabilidade que não é dele. Eu volto a repetir. O responsável tem que assumir o seu compromisso e o seu erro, e não fazer a famosa estourar a corda do lado mais fraco. Isso não pode acontecer. Isso nós estamos de olho também, para defender o funcionalismo público. Exatamente. Vereador Pedro Kawai, como é que você está avaliando a questão das vacinas, a sua torcida para a chegada das vacinas em maior número? Piracicaba está tendo as suas vacinações, as pessoas estão agendando ali as aplicações das vacinas. É importante salientar a importância, né, dos idosos, principalmente. Muitos, infelizmente, eu sei de casos de muitos idosos que não querem tomar vacina. É importante que a família, que os amigos façam ali um trabalho de conscientização, né, Pedro? Isso é fundamental, né? Porque foi muita informação desencontrada, muita fake news, né? Olha, o caminho é a vacina, né? E aqui a gente tem que, como PSDB que sou, eu tenho que também, apesar de não ser totalmente apoiador das ideias, das ações do governo do Estado, como todo governo ele tem seus acertos e seus erros,
Mas a gente tem que tem que deixar claro que 80% das vacinas do Brasil vem do Butantan e do governo do estado de São Paulo, né? Porque foi feito no seu tempo certo a escolha, a aposta, o investimento para poder ter essa vacina e conseguiu hoje produzir e ter 80% das vacinas do Brasil serem do estado de São Paulo, produzidas aqui. Piracicaba, ela está num ritmo, acho que praticamente igual ao do Brasil, né? Eu acho que lento, mas até certo ponto bem organizado, e até que enfim uma boa notícia para o município, né? Porque quero aqui parabenizar os profissionais da atenção básica que estão fazendo um trabalho maravilhoso na vacinação, muito bem organizado, com agendamento. Eu acompanhei as 2 doses do meu pai, acompanhei a primeira da minha mãe, e aí quero aqui registrar, agradecer minha mãe que ela aceitou tomar a vacina, que ela estava nesse grupo, né, de não querer tomar a vacina de jeito nenhum. Aí eu, meu irmão, minha irmã, as tias, todo mundo conversou, convencemos ela a se vacinar e tomou a primeira, já vai tomar a segunda, acho que já está no tempo dela de agendar. Então, a vacina é o caminho e a gente tem que combater o medo, que no caso da minha mãe era medo, que é um trauma dela, tem que combater as notícias falsas, tem que combater o negacionismo, e aí tudo isso reflete aonde? No dia a dia da UTI lotada e nos comércios fechando. A partir do momento que a sociedade se entender que ela pode fazer a parte dela, que ela não precisa fazer o aniversário, se reunir em família, não precisa alugar a chácara, e que tem que vacinar, que ela precisa ser vacinada, isso com certeza nós vamos sair mais rápido dessa situação. Agora, a nível de Brasil, a nível de Estado, a gente tem que entender, agradecer também que está começando a aumentar a oferta de vacinas. Né? É verdade, isso é uma boa notícia. É uma boa notícia. O Brasil, enfim, entrou no consórcio mundial, enfim, começou a receber vacinas, mas nem tudo são flores na vacina. Infelizmente, a gente tem que ouvir que hoje o Brasil, infelizmente, é o epicentro do mundial. O Brasil não é visto com bons olhos no mundo. Hoje, agora há pouco, saiu a notícia que a França fechou as fronteiras para o Brasil, seja de passagem, seja de ida e de volta. Ninguém entra, ninguém que tenha destino no Brasil. E lamentável isso, o Brasil que sempre foi protagonista, sempre teve nas questões de vacinação, de erradicação de doenças por conta da vacinação. Hoje ele tem que fazer um papel de vilão a nível mundial. Mas, ao meu ver, ela está caminhando bem, graças ao trabalho do Butantan, da Fiocruz, agora do consórcio. A Anvisa fez um brilhante trabalho também. E São Paulo e Piracicaba têm caminhado bem. Então, mais uma vez, parabenizar e agradecer o pessoal da atenção básica que está fazendo um brilhante trabalho. É verdade. São funcionários aí de carreira aqui em Piracicaba que são realmente exemplares, dedicados, estão na linha de frente aí. Os nossos aplausos a essas mulheres e homens aí que estão firmes aí nessa luta. Vereador Pedro Kawai, que tem aí um trabalho importante na cidade. Esses dias eu vi uma matéria sua falando da estrada vicinal ali na entradinha ali de Santana Santo Olímpia, né? Antes de Santana Santo Olímpia, eu queria aqui destacar que um fator importante das vacinas também que está ajudando bastante, né, são os segmentos, tanto é que agora com um número maior de opções de vacina, estão abrindo para alguns segmentos. Foi a segurança pública semana passada, hoje começou dos profissionais da educação, né? Os profissionais da educação também para poder a volta às aulas vai ajudar bastante, que foi uma bandeira que nós defendemos o tempo todo, principalmente para a educação, que era fundamental para os professores no contato diário com os alunos. E nós estamos brigando também, num bom sentido, junto com o governo do estado e o governo municipal, que coloque na prioridade o pessoal Down e autista. Por quê? Eles têm uma dificuldade enorme de seguir as normas de segurança, dos preventivos, eles têm a imunidade um pouquinho mais baixa, então nós estamos querendo também fazer uma moção de apelo tanto para o governador quanto para o prefeito que inclua os Downs e os autistas na questão das prioridades. Agora, voltando à sua pergunta, na questão de Santana e Santo Olímpia, foi uma ação que, primeiro, tem que parabenizar a comunidade de Santana e Santo Olímpia, que cobrou a questão desse acesso. Porque, para quem não sabe, Santana e Santo Olímpia tinham acesso pela estrada Piracicaba Encharqueada, tradicionalíssimo, iluminado, com bom asfalto. Resolveu-se construir o pedágio bem ali na entrada de Santana e Santo Olímpia. Perdeu-se esse acesso. Num acordo entre comunidade, Artesp e concessionária,
foi se recapear, foi feito um asfalto num novo acesso que sai ali pouquinho antes da usina Costa Pinto, para poder ter o acesso da população sem ter que pagar o pedágio, sem prejudicar a população. Na verdade, não é nem pagar, fechou-se o acesso. Porém, o asfalto que foi feito lá foi terrível. Com menos de 2 meses, aquilo estava totalmente deteriorado. E aí nós fomos procurados pela população, a população de Santana e Santa Olímpia cobrou o Artesp, cobrou o governo municipal, cobrou o governo estadual, nós também cobramos, e enfim saiu a reforma, realizada pela concessionária Eixo São Paulo. Então foi feito um trabalho muito bom de drenagem das águas, que é isso que estraga o asfalto. Foi feita a reconstrução do asfalto que estava deteriorado, nos trechos que estavam deteriorados. E a sinalização também foi refeita, muito bem feita. Acredito que a manutenção do asfalto e essa drenagem também foi muito bem feita. Eu não sou técnico, mas visualmente, aparentemente, ficou bom. Agora nós estamos cobrando o executivo, que isso é papel dele, agora não é mais a Eixo, né, não é mais a concessionária, nem o governo do estado, que faça a manutenção do acostamento, porque tem muito trecho lá sem acostamento. Então precisa passar a máquina, e é claro, tem também os produtores de cana que aproveitam e vai plantando a cana até chegar na pista, enfim. Então a gente está pedindo, isso foi feito já no final do ano passado, passou máquina e agora precisa passar de novo. Perfeito. Vereador Pedro Kawai, tem um trabalho importante aqui em Piracicaba que é feito, né? Que é o trabalho das nossas associações beneficentes, as ONGs sem fins lucrativos. E você tem muito trabalho nessa área, você está sempre ajudando essas instituições todas a angariar fundos, a angariar receitas. Mais um ano que nós não tivemos a Festa das Nações, que ajuda sobremaneira essas entidades a conseguir sobreviver durante todo o ano. Como é que estão as ações nesse sentido agora? Nós estamos tendo aí, parece que, uma novidade também aí no Estatuto, o Fundo do Idoso, é isso? Nós temos 2 fundos. O Fundo da Criança e Adolescente, que é o Fundeca, e o Fundo do Idoso, que foi aprovado, foi uma articulação que nós fizemos lá no governo Gabriel Ferrato para a criação. Ele foi no finalzinho do Gabriel, no comecinho do Barges, ele foi regulamentado e ele passou a poder ser viável no município, que são 3% do imposto de renda devido, você pode destinar para esse fundo. Então, ou seja, o imposto de renda você vai ter que pagar. Então você pode destinar 3% do seu imposto de renda devido à pessoa física, né? E deixar esse dinheiro aqui em Piracicaba. São projetos que foram aprovados tanto para criança e adolescente quanto para o idoso, através dos seus conselhos. E aí você deposita nesse fundo e você pega o seu recibo e entrega para o seu contador, que ele vai colocar na sua declaração do imposto de renda. Então isso é fundamental para o trabalho dessas entidades. Só para a gente ter uma ideia, Piracicaba, nós temos 3 projetos aprovados pelo Fundo do Idoso. É um do CESAC, um do Lar dos Velhinhos e um do Lar Betel. Esses 3 projetos vai precisar de mais ou menos 200, 300 mil reais, atende esses 3 projetos. Então, se a gente juntar aí, Piracicaba, se não me falha a memória, tem capacidade de pagamento, de destinação por volta de 19 milhões de reais, tanto da pessoa física. Então é muito dinheiro que vai para Brasília e depois volta. Não, ele pode ficar aqui direto. E o que é mais importante, você pode estar acompanhando esse projeto. Então, dentro do site do Conselho do Idoso e do site da Criança e Adolescente, tem lá os projetos, quem são as entidades, qual é a população atendida. Do Conselho da Criança, são mais de 500 famílias que vão ser atendidas nos diversos projetos. O Conselho da Criança é um pouquinho maior, se me falha a memória, é por volta de 2 milhões o total de projetos aprovados pelo Conselho. Então ele tem a fiscalização do governo municipal, por conta que é dinheiro público, e tem a fiscalização do Conselho da Criança e Conselho do Idoso, e tem a fiscalização daquela pessoa que fez a destinação. Então é muito importante. E você lembrou bem que nós já não tivemos a Festa das Nações ano passado, e esse ano também provavelmente nós não vamos ter. Né? Então se conversou no começo do ano para ficar em agosto, mas até agora, mais uma vez, o governo municipal não se posicionou até agora, não deu uma luz, não deu uma perspectiva. E a gente fica esperando, as entidades ficam à mercê dessa destinação. E assim, e aqui é importante a gente lembrar, né, Néder? As entidades, elas precisam muito de recursos. Porque por mais que tenham os convênios, de recursos federais, municipais e estaduais, eles não são suficientes para atender. Então nós estamos vivendo um momento de queda de arrecadação. Por exemplo, as doações de telemarketing caíram muito.
por conta das entidades que recebem. As doações caíram muito. A Festa das Nações não vai ter. Aqueles eventos, jantares, encontros que as entidades faziam, também não está acontecendo. Então, são vários fatores que atrapalham e que prejudicam esse braço do poder público que é o trabalho das entidades sociais. E nós temos entidades que trabalham com criança, com idoso, pessoa com deficiência, geração de primeiro emprego, capacitação, enfim, nós temos N opções de entidades que fazem trabalho de extrema relevância e que estão sem recursos, infelizmente. A gente falou agora há pouco, são mais de 30 mil pessoas desempregadas em Piracicaba. Muito provavelmente um desses desempregados ajudava uma entidade. As empresas que até o dezembro podiam destinar 1% do fundo, que a pessoa jurídica ela pode 1% até dezembro, no encerramento do ano fiscal. A física pode até 3% no ato da declaração. Então você tem a empresa que caiu o rendimento, também diminuiu a destinação. Tem o desemprego, tem a falta de eventos, tem que ser em Festa das Nações. Então, para você aí que conhece alguma entidade, que puder ajudar, colabore, vai ter que pagar o imposto de renda mesmo, aproveite essa oportunidade de fazer uma boa ação. Vereador Pedro Kawai, do PSDB, querido amigo, presente com a gente nessa conversa, uma alegria rever você, ter você mais uma vez aqui no programa e vamos programar a sua próxima vinda aqui, que é sempre uma alegria poder conversar com você, Pedro. Para mim é uma alegria muito grande, né, poder participar mais uma vez do seu programa. Acho que a credibilidade que você tem na cidade, a sua história jornalística nos diversos meios que você trabalha, acho que faz com que a gente fique honrado de estar participando de uma mesa bacana com essa e sendo bem assessorado, né? Sendo bem assessorado, um abraço para o Elvésio aí. Grande Elvésio Lázari conosco aqui, ele que é o nosso produtor. Aliás, estamos gravando aqui diretamente dos estúdios da Engenho 7 produtora, a Engenho 7 que produz o nosso Néder especial, comandado aqui pelo Elvésio. Isso é uma figura querida, né? Figura, mais uma Elvésio figura. Rui Lázari. Pedro, aquele abraço. Um abraço, Néder. Fica com Obrigado. Deus aí. Estamos juntos aí. Juntos. Vamos lá. Nosso Néder especial de hoje fica por aqui. Nos acompanhe na TV, nos acompanhe nas redes sociais e também no YouTube, no canal Néder TV. Fique ligado, fique ligada. Até o próximo programa. Fique sempre com Deus. Tchau, valeu!